E aí galera, aqui é o JP e agora a gente vai começar a estudar um pouco mais aprofundado a nossa atmosfera, no caso, olhando mais a parte química da atmosfera. Então vamos lá a entender um pouquinho melhor sobre como o nosso planeta funciona. Primeiro vamos entender algumas coisas básicas sobre essa atmosfera. O que é a atmosfera? Nada mais é do que uma camada de gases que circunda o nosso planeta Terra. Essa camada de gases tem algumas funções extremamente importantes para nós. Entre elas, temos a primeira função, como meio de transporte de substâncias indispensáveis à vida. Por exemplo, gás oxigênio, gás carbônico e água. Tá? Essas substâncias aqui são essenciais para a existência de vida no nosso planeta e se eu analiso o ciclo dessas substâncias na natureza, a atmosfera compõe uma das etapas aí pelas quais essas substâncias vão passar, ok? E aí, justamente por compor uma dessas etapas, a gente fala que ela participa desses ciclos biogeoquímicos. Se a gente pensar, por exemplo, no caso da água, a atmosfera é um condensador natural de água. Como assim? A água que é evaporada dos oceanos, dos mares, enfim, quando vai para a atmosfera e aí por conta das correntes de vento e tudo mais, se desloca para o continente, dependendo aí das condições de pressão e temperatura, essa água que está no estado gasoso se condensa e volta para o estado líquido. E aí a gente tem a chuva que consegue promover a manutenção da vida no nosso planeta, ok? Então, tá aí um exemplo da participação da atmosfera nos ciclos biogeoquímicos, ou seja, a relação entre os seres vivos, o planeta e essas substâncias químicas. E também ela tem uma função de proteção da nossa superfície. Como exemplo, a gente pode pegar aí que ela é capaz de absorver a maior parte da radiação do Sol. Radiação essa que em excesso ou dependendo do tipo de radiação pode causar malefícios para nós. Isso a gente vê um pouquinho mais para frente nesse nosso estudo agora da química da atmosfera. Bom, como que a gente divide a nossa atmosfera? A gente pode dividir ela em 5 camadas. Como que eu faço, né? Qual que é o critério que eu estou usando para dividir ela nessas 5 camadas? É de acordo com a variação da temperatura com a altitude. Então, como que eu consigo perceber que a temperatura vai mudando conforme eu mexo na altitude? Então, se eu vou mais para cima, né, uma altitude maior, o que eu percebo nessa temperatura? Ok? E cada uma dessas camadas possui uma extensão, uma temperatura e uma função distintas. E cabe a gente saber diferenciar isso, tá certo? Um fato muito importante e interessante para a gente é que, se a gente pegar a massa de todos os gases que compõem a atmosfera, né, 99% dessa massa vai se concentrar nos primeiros 30 quilômetros de extensão. Então, a gente pega do chão, os primeiros 30 quilômetros contém aí 99% da massa da atmosfera inteira, ok? Já que conforme a gente vai subindo, né, na altitude, o ar vai ficando mais rarefeito, ou seja, a quantidade de moléculas, enfim, vai ficando cada vez menor, ok? Então, se a gente pensar no nosso planeta Terra aqui, ó, como esse círculo, e aí esse contorno aqui seria a nossa atmosfera, no caso aqui eu estou tratando dessa atmosfera como sendo essa massa aqui de 99%. A gente pode fazer uma analogia muito simples aqui, mas muito bacana para guardar isso. É como se a gente pegasse o nosso planeta, considerando ele como uma bola de basquete, e uma camada de verniz que a gente passa seria a nossa atmosfera. Então, como que uma camada tão fina, se eu comparo com o planeta inteiro, pode ser tão importante para a gente? É isso que a gente vai descobrir aqui, né, ao longo desses vídeos. Ainda falando dessa divisão da atmosfera, vamos ver essas 5 camadas então. Então, trouxe aqui uma imagem muito bacana para a gente analisar. As 5 camadas são as seguintes: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, ok?
Se a gente compara aqui em termos de altitude, tá aqui a nossa divisão. Então, começando aqui do nível do solo, os 12 primeiros quilômetros são a troposfera, tá? É óbvio, aqui não é algo tão restrito assim, tá? A gente pode ter aí, a gente tem zonas de transição, não é uma divisão tão perfeita assim que você consegue perceber de um ponto para outro, tá? Então, essa transição de uma faixa para outra vai sendo gradual e pode mudar conforme o local do planeta que a gente está analisando, tá certo? Então, os primeiros 12 quilômetros, troposfera. Depois, de 12 até 50 quilômetros, estratosfera. Depois, de 50 a 80, mesosfera. De 80 até 500 quilômetros, a partir do solo, termosfera. E depois desses 500 quilômetros, a exosfera. Como a gente viu, né, no slide anterior, os 30 primeiros quilômetros são os mais relevantes para a gente. Ou seja, pega mais ou menos até aqui, ó. Eu pego os 12 quilômetros da troposfera com mais aqui um pedaço da estratosfera, que é onde a gente tem a nossa camada de ozônio, ok? Essa é a divisão conforme a altitude. Como que a temperatura muda ao longo dessa altitude? Cuidado, porque às vezes a gente tem a impressão de que quanto mais alto, né, vamos pensar em uma montanha, quanto mais alto, mais frio. Nem sempre isso funciona. Vamos entender aqui, olha só. Variação da temperatura aqui em graus Celsius. A temperatura aqui, então, na superfície da Terra, em torno de 20 graus Celsius. Aqui no finalzinho da troposfera, menos 60 graus Celsius. Então, esfriou bastante aqui. Só que aí depois, do início da estratosfera aqui até o finalzinho dela, olha só como que tá. A temperatura sobe, ela vai de menos 60, ela já vai aqui próxima a menos 5. Depois ela volta a esfriar, né, aqui na mesosfera. A gente tem aqui, ó, de menos 5 ela vai para menos 95. E aí aqui na termosfera, de menos 95, ela chega a subir até 1000 graus Celsius, um valor extremamente alto, e aí depois a exosfera já acaba mudando aí para outros valores que para a gente não convém no momento. Mas a questão é, por que que ocorre essa mudança, né? Por que que não é linear isso no sentido assim, de sempre decrescer ou sempre aumentar o valor da temperatura? Essa mudança, ora esfria, ora esquenta, está relacionada a espécies químicas que estão no ar e que absorvem energia solar. Então, se eu tenho uma faixa, uma camada da atmosfera que tem espécies químicas capazes de absorver essa energia, então essa área, né, essa camada vai ser mais quente que outras, tá certo? Então, temos aqui essas variações, entender que não é algo linear. Bom, como eu disse, os primeiros 30 quilômetros são os mais relevantes para a gente. E é isso que a gente vai focar agora. A gente vai focar na troposfera e aqui num pedaço da estratosfera. Troposfera e estratosfera. Essas duas aqui, muito importantes para a gente saber. Nomes e características. Por que troposfera? Vamos entender o que acontece na troposfera que é tão relevante para a gente. Primeiro, os fenômenos meteorológicos, chuva, neve, enfim, o que a gente observa estão condicionados à troposfera. Também a circulação de aviões a jato e de balões tripulados acontece na troposfera. A troposfera, justamente a camada mais próxima da superfície, é extremamente importante para seres aeróbios, ou seja, aqueles que utilizam gás oxigênio na sua respiração celular. E a maior parte dos gases está concentrada nessa camada. Então, ela é a camada mais fina, né, a camada menos espessa e, consequentemente, a mais densa, já que a maior massa, se eu comparo com a atmosfera inteira, está concentrada nessa faixa. Só que também nessa camada é onde a gente tem a maior parte dos problemas de poluição atmosférica. Então, a gente vai estudar alguns desses problemas e entender um pouquinho melhor qual que é a relação deles com a troposfera. Já a estratosfera, o que tem de importante para a gente analisar é a chamada camada de ozônio. Isso daí também a gente vai ter um foco especial nessa camada daqui a pouco, ok? Falando um pouquinho agora da composição química do nosso ar. Então, o ar
a gente precisa pensar, né? Essa composição química da atmosfera não é constante. Ou seja, não é qualquer lugar do planeta que eu pego uma amostra de ar eu tenho exatamente a mesma quantidade, tá certo? Isso daqui eu não estou falando numa mesma faixa, mas eu comparo de uma faixa para outra. Por quê? Primeiro, a atmosfera, a composição química dela variou ao longo do tempo. Então, se a gente compara o planeta Terra há bilhões de anos atrás e hoje, a gente percebe que a composição química mudou. E também a gente percebe que ela varia na sua extensão. Então, a composição química da troposfera é diferente da estratosfera e assim por diante, tá? Então, temos essas diferenças, então não é constante, ok? E essa composição química influencia direta e indiretamente a manutenção da vida na Terra. Então, se a gente quer buscar vida, por exemplo, num outro planeta, a gente precisa procurar, primeiramente, uma composição química adequada da atmosfera daquele planeta, ok? Como assim eu posso mudar essa composição? Qualquer alteração na composição química natural da atmosfera naquele momento, né, no espaço-tempo, é um tipo de poluição. Então, se a gente tem, né, o que a gente chama de poluição, é essa alteração no que era para ser natural, ok? E aí essa poluição pode ter causas humanas ou não, tá certo? Além disso, quando a gente fala de atmosfera, não é simplesmente gases. Nós podemos ter também partículas líquidas ou sólidas dispersas nessa solução gasosa, digamos assim. Então, obviamente, a maior parte são gases, mas podemos ter líquidos e sólidos dispersos, que são chamados de aerossóis, ok? E eles são importantes porque, por exemplo, eles vão ajudar na formação de nuvens, tá? Então, as nuvens podem começar a ser formadas justamente por conta da presença desses aerossóis, ok? Falando ainda da composição química, vamos analisar aqui a composição química do ar. O ar, né, que a gente tem aí, que a gente respira, é uma mistura gasosa homogênea. Homogênea porque toda mistura gasosa, como a gente já viu, é homogênea. Não conseguimos perceber aí os gases que estão dispersos, né, estão misturados. E aqui a gente tem os principais gases no ar e a sua porcentagem em volume. Então, temos aqui gás nitrogênio, N2, gás oxigênio, O2, gás argônio, aqui que é um gás nobre, e o gás carbônico, ou dióxido de carbono. Se a gente compara, perceba que o gás em maior quantidade é o gás nitrogênio, 78% em volume é dele. Depois vem o oxigênio, argônio, gás carbônico. Perceba que somente com esses dois aqui, esses dois primeiros, a gente já tem 99% do nosso ar. E aí esse outro 1%, temos aqui argônio, gás carbônico, e esses gases traços significa que temos outros gases, por exemplo, gases nobres, e outros gases também, mas uma quantidade muito pequena, por isso chamado de gases traço. Além disso, podemos ter também vapor de água, que aí vai influenciar na umidade do ar. E aí, justamente, essa quantidade é variável conforme a época do ano, conforme o local do planeta que a gente está falando. Detalhe importante aqui nessa composição. O oxigênio que tem no ar é produto da fotossíntese dos nossos vegetais, tá? Então, todo esse oxigênio que a gente tem aqui, houve uma época em que não tinha tanto oxigênio, esse oxigênio foi produzido a partir de fotossíntese. Por isso que a fotossíntese é tão importante para a manutenção da vida. E aí, essa quantidade de oxigênio confere um caráter oxidante que a gente fala para a nossa atmosfera, tá? Então, temos aí reações químicas que vão acontecer graças a esse oxigênio que está presente nessa quantidade. Se a gente compara aqui um negócio que a gente já viu, né, isso daí dependendo, obviamente, da série que você tá, a composição a composição química aqui que eu trouxe, com a massa molar de cada gás, a gente pode ter aí um valor aproximado do ar seco de uma massa molar de 28,9 gramas por mol. Isso daqui é útil para a gente se a gente quer comparar por que alguns gases
se eu encho um balão com um determinado gás ou com outro, por que ele vai flutuar ou ele vai cair, tá certo? Justamente porque esse valor é o valor de referência. Então, se eu tenho uma massa molar de um gás que é menor que esse valor, esse balão, né, essa bexiga, vai subir, senão ela vai descer, tá certo? Então temos aqui essa composição. Isso daqui pode alterar ainda ao longo do tempo, tá certo? Pode aumentar, pode diminuir, e aí esse é um dos fatores importantes se a gente compara por que alguns planetas não são habitáveis para nós, pelo menos no atual momento, já que eles não têm uma composição química semelhante na atmosfera. Beleza? Bom, a gente fecha essa primeira parte que a gente conheceu o que é o padrão da nossa atmosfera e depois, agora nos próximos vídeos, a gente vai começar a tratar dos problemas ambientais relacionados à atmosfera. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.